Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, viva Ana Sá Lopes. Olá, Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. O PSD é o grande vencedor destas eleições legislativas regionais, consegue 23 mandatos, fica a um da maioria absoluta, pode consegui-lo com o CDS, que elege também um parlamentar. A Iniciativa Liberal também segura o seu lugar na Assembleia Legislativa Regional. Depois temos como segundo o JPP, que ultrapassa o PS. O JPP tem 11 parlamentares, PS 8, e o Chega perde um parlamentar, fica com 3. Está assim composta a nova Assembleia Legislativa Regional, com uma solução estável de governo, PSD-CDS, que Ana Sá Lopes vem fazer respirar de alívio Miguel Albuquerque. Sim, como a Helena dizia há bocado, era o grande sonho, era uma coligação simples como é a PSD com o CDS e foi o que se confirmou. E de facto ficou a muito poucos votos da maioria Acaba absoluta. por ser melhor para Miguel Albuquerque esta coligação com o CDS do que ter uma maioria absoluta, porque assim também não cria problemas depois na coligação nacional, na AD, a nível nacional, não cria problemas com o CDS. Eu acho que ele gostaria mesmo de ter a maioria absoluta. Aliás, fez questão agora de frisar que ficou muito pouco mesmo. Mas, mais para Luís Montenegro, não é? Ou seja, o facto de o CDS não ficar mal também no meio deste cenário até acaba por acalmar as coisas. De facto, a grande notícia, obviamente, é a vitória de Miguel Albuquerque, a derrota inacreditável do PS e quase uma humilhação, o estado a que chegou. E, para mim, o acontecimento da noite foi a maneira como Luís Montenegro cavalgou a vitória de Miguel Albuquerque, querendo traduzi-la para a realidade nacional e para as legislativas de maio. Porque foi Luís Montenegro começa por dar os parabéns a Miguel Albuquerque e depois começa um comício a dizer que o que se passou na Madeira esta noite vai-se passar em maio. Porque os cidadãos querem estabilidade, acusou a oposição concertada e destrutiva do PS e do Chega que derrubaram o governo da República. Portanto, isto foi à grande e à francesa. Este discurso da Madeira, pós-eleições da Madeira, mostra qual vai ser o tom da campanha, que já tínhamos notado aqui, mas agora, de facto, embora as situações não sejam nada comparáveis, há depois as percepções. Que são coisas irracionais. A situação não é uma moção de censura, não é igual a uma moção de confiança, etc. e tal, como já falámos aqui durante o direto. As situações são completamente diferentes. Agora, Montenegro está apostado em o seu caso da questão, as suas dúvidas sobre ética são tricas inúteis. Foi assim que ele classificou e as pessoas querem é que quem lhes resolva os problemas e diminui impostos. E os cidadãos comparou muito a Madeira com os Açores, que tinha perdido as eleições e tinha feito uma geringonça com o apoio da Iniciativa Liberal e do Chega, mas que depois veio a ganhar as eleições, quando foi derrubado, e é agora a situação da Madeira. Ele sente-se neste momento um Miguel Albuquerque. Montenegro é o Miguel Albuquerque da República. Portanto, nós hoje ficamos com a noção absoluta onde a percepção pode de facto ocorrer, que Montenegro vai fazer tudo para que ela passe e caberá ao PS invertê-la, não é? Helena Pereira, esta é uma noite a fazer lembrar a moda antiga no PSD na Madeira, não é? Portanto, temos uma quase maioria absoluta. É o regresso ao passado quando eles eram felizes. Mas sabiam, neste caso eles sabiam, porque era isto que eles queriam, realmente. E, portanto, é uma maioria absoluta que só depende do CDS, o seu antigo parceiro. E, portanto, no fundo, até valeu a pena para Miguel Albuquerque toda esta moção de censura e todo este... Valeu, pode-se dizer isso, porque eu acho que agora existe um governo que vai durar 4 anos, que é uma coisa que já há muito tempo não havia, e portanto acho que se pode dizer que tem todas as condições para durar 4 anos. Portanto, Miguel Albuquerque está feliz e tem razões para estar, depois do que aconteceu e depois da campanha eleitoral,
e como a Ana dizia, Luís Montenegro também está feliz. Tem os dois uma grande noite por motivos diferentes, mas que serve os interesses de um e do outro. Porque isto para Luís Montenegro era o melhor que podia acontecer. Era o PSD ganhar, ou ganhar com maioria absoluta, ou ganhar assim, não precisando do Chega, não precisando sequer de chamar o Chega para a conversa. E o que acontece e além disso, o que acontece na Madeira, eu acho que é aquilo que Montenegro também quer que aconteça no Governo da República, que é o PSD crescer à conta também do Chega, porque a estratégia de Luís Montenegro também é essa. E ele espera nas próximas eleições esvaziar um bocado o Chega. Portanto, por um lado é isso e por outro, quer dizer, por outro é o trambolhão total do PS. Tivemos Luís Montenegro a fazer uma leitura nacional dos resultados e tivemos Pedro Nuno Santos a manter-se à distância. Mas Pedro Nuno Santos, Pedro Nuno Santos tem mais razão quando diz, é evidente que ele diria ao contrário se fosse o PS a ganhar, e estaria a fazer o que o Montenegro está a fazer agora. Não há aqui santinhos. Mas Pedro Nuno Santos tem razão quando diz que o PSD ganhou durante 49 anos, portanto isto não é uma novidade, enquanto o PS foi o partido que mais vezes ganhou as eleições na República. Portanto, é evidente, isto é verdade. Não estou a dizer que Pedro Nuno Santos não estivesse a cavalgar uma vitória do PS, caso fosse esse o acontecimento, que seria impossível, totalmente Mas há uma coisa impossível. que ninguém fala, é o facto de Miguel Albuquerque ser arguido, haver suspeitas de corrupção e agora a oposição nem toca no assunto, porque já percebeu que isso não surtiu efeito. Agora resta saber. Políticos, é isso? Ou seja, podemos ver o mesmo a acontecer com Luís Montenegro na prática de todas as na Madeira posições... e Liba por enquanto, porque agora existe um processo a decorrer e, portanto, se ele for condenado, aquilo muda de figura. O que se percebe é as pessoas, enquanto o processo não tiver um desfecho, as pessoas confiam em Miguel Albuquerque, aí completamente. Mas há um processo a decorrer, não é? Vale até ao momento em que houver um desfecho judicial. Isto dá mais força àquela frase, ou dá mais, sim, força à frase que Montenegro disse, que mesmo que fosse constituído o arguido no âmbito deste processo da empresa, continuará a ser candidato. Será como Miguel, exatamente, será como Miguel Albuquerque, então. Portanto, é isso. Agora, resta saber se nas pessoas, o eleitorado da República fica tão preocupado com questões éticas, e no caso do Miguel Albuquerque, que são mesmo suspeitas de corrupção, não estamos aqui a falar de brincadeira nenhuma. Não estou a dizer que sejam outras coisas brincadeiras, mas estou a dizer que é mesmo uma coisa grave, além de outros membros do seu governo, e pelos vistos o eleitorado está-se nas tintas para os problemas judiciais. Como é que é? Rouba, mas faz? Sim. Não, ou então podemos pensar aqui outra coisa, que é, ou então o eleitorado pensa, isso se corre pela justiça, o que tiver que acontecer, a justiça vai investigar e nessa altura as consequências serão retiradas porque a pessoa é condenada. Também pode ser isso, pode ser. Vamos ver isso por outro lado, que é, o eleitorado é tão racional. O eleitorado não é Eu sei, mas estou só a supor outra coisa, ou então porque é pragmático e que decide, eu até gosto do senhor, na dúvida vamos esperar que seja a justiça a dizer se ele é culpado ou não. Pronto, uma coisa desse género. O que sabemos é que o PS tem uma queda histórica e passa de 11 para 8 deputados e passa a ser apenas o terceiro partido mais votado na região. Paulo Cafofo termina hoje este percurso à frente dos socialistas. Ele não se demitiu. Mas deixa o seu lugar muito fragilizado. Não se demitiu e fiquei com a ideia de que ele ia até às autárquicas, portanto há aqui várias... Presidenciais. Ele ainda ficava, ainda Até considera que as presidenciais faz parte do ciclo. Isso é um bocado absurdo. É. Isso já é... Foi o que eu percebi. Eu percebi só autárquicas. Autárquicas até podia perceber porque a campanha autárquica está em curso. Já está em curso. Agora, se querem ficar até às presidenciais, isso então já é para lá de Bagdá. Pronto, ok, já não faz sentido absolutamente nenhum. Se é para ficar até às presidenciais, mais valia admitir-se hoje e pôr alguém a dar impulso às autárquicas. Porque não é Paulo Cafofo. Não sei se ficaria pior se ele se demitisse, também não sei se isso prejudicaria ainda mais o partido.
a admissão do Se ele se- Fofo. sim. Se houvesse uma mudança de líder e esse líder tivesse um mínimo de consistência, podia dar algum impulso. Em 2 meses podiam fazer a Eh, substituição do líder. pois Ainda podiam, falta as ter as autárquicas. autárquicas. Exatamente. Mas agora presidenciais é que Certo. realmente é um absurdo Não, não. total. Mas neste cenário, parece claro que o PS dificilmente terá maneira de conquistar a Madeira, a não ser por falha do PSD. Ou seja, será muito mais por demérito do PSD do que por mérito do PS. Porque o PS dificilmente, com mudanças de líder, com mudanças de estratégia, nunca saiu deste patamar. Nunca. Como se costuma dizer, eu acho que há um problema de marca com a marca PS na Madeira. Porque a pessoa com mais sucesso foi Paulo Cafofo, que era um professor de História, era do Sindicato de Professores da Madeira e ganhou notoriedade na Madeira com esse trabalho que ele fazia, e foi o PS que o foi convidar como independente e apoiá-lo para a Câmara do Funchal. E agora vem o Juntos pelo Povo, que é um movimento independente também, ou seja, a Madeira gera independentes com notoriedade e com carisma, mas dentro do PS não existem. Portanto, há ali um problema. É verdade, é um problema histórico, é um problema que tem 49 anos. E já vimos passar muitos líderes pelo PS Madeira sem sucesso. Já olhando agora mais para baixo também, e vocês agora já pegaram no Juntos pelo Povo, mas deixem-me pegar no caso do Chega, porque o Chega é, de certa maneira, responsável por estas eleições antecipadas, ao ter apresentado esta moção de censura. Obviamente não a votou sozinha, como sabemos, mas é um dos partidos mais penalizados ao passar dos 12 mil votos para os 7.800 votos. E passa de 4 para 3 mandatos. De certa maneira, aqui o Chega chegou ao ponto máximo na Madeira e agora começa a recuar e é penalizado por não ter garantido a estabilidade na região. É isso que penso que sim. Penso que aqui mostra-se de que as pessoas que votaram Chega queriam que o Chega participasse na estabilidade e participasse numa solução. E o Chega, ao ter ambicionado, aqui eu acho que o Ventura vai ter eleições nacionais também, embora não as Ainda em nem público. ouvimos, Ventura desapareceu. Pois, deve ter estado com ataque, deve estar a chorar de atrás de uma cadeira. Perdeu o pio. Perdeu o pio completamente. Mas acho que o Ventura vai aqui tirar eleições. Porque era Miguel, nem Miguel Albuquerque nem Luís Montenegro. Eu acho que ele provavelmente vai ajustar o seu discurso para as eleições na República. Porque... Para que tipo de discurso, Ana? Para um discurso que não seja tão violento contra Luís Montenegro, porque ele diz que nunca apoiará um governo PSD que tenha Luís Montenegro à frente, e ele vai corrigir isso rapidamente, na minha opinião. Porque o ataque, como também ele dizia que não queria Albuquerque à frente, e isto é uma coisa que eu acho que vamos ver em termos nacionais. Vai haver o nível do Chega, o Chega vai ajustar o seu discurso. Penso eu de que isto é uma piada, pronto. O que parece certo é que este cenário dá estabilidade para 4 anos, portanto só teremos umas eleições legislativas regionais lá para 2029, se tudo correr bem, se não houver arguídos a serem considerados culpados. A Iniciativa Liberal mantém-se na Assembleia Legislativa Regional, o CDS perde alguma influência, mas mantém-se e poderá ser chave nesse aspecto. O PCP fica ali mesmo na... O PCP é impressionante porque podia ter eleito e seria se calhar o deputado que conseguiu o Chega, o terceiro, podia ter ido para a CDU e teria sido aí também algo histórico, numa altura em que o PS cai tanto e
a CDU conseguir eleger, tinha piada. O PCP, por exemplo, nestas eleições teve mais votos do que o PAN nas eleições do ano passado, só que também como houve mais participação eleitoral e uma outra distribuição de votos, fica a cerca de 2 centésimas de eleger. São muito poucos votos. Não, o PCP fez azar mesmo. Mas não conseguiu eleger. Feitas as contas, está feita a noite eleitoral do público. Helena Pereira, Ana Sá Lopes, um beijinho. Beijinho, Ruben, até amanhã. Para quem nos está a ver aí em casa, votos de uma boa noite e até à próxima noite eleitoral no público. O Soundbite está de regresso amanhã para mais uma semana de episódios regulares. Até lá. O público fica no ouvido.